Bom dia, pessoal. Está entrando no ar mais um programa Mãos na Massa e nós estaremos até às 11 horas da manhã. E hoje eu estou aqui com um convidado mais do que especial, meu amigo Dr. Christian Goulart. Bom dia, Dr. Christian. Bom dia. E o Dr. Christian que vai falar de otomodelação, método Fragilize, saúde estética, e vai ser um programa incrível. Então hoje eu vou entrevistar o Dr. Christian Goulart, cirurgião dentista, especialista em harmonização facial, segundo aluno do criador do método Fragilize e hoje professor, monitor, com atuação em São Paulo e várias outras regiões que eu vou mencionar aqui. E olha que nós fizemos uma síntese para poder ficar mais dentro da área que ele vai falar hoje. Uma alegria ter o senhor aqui conosco, seja bem-vindo, fica à vontade e bora lá. Então vamos. Dr. Christian, para quem está nos conhecendo agora, qual é a sua formação e como foi o caminho até chegar na otomodelação? O senhor pode chegar um pouquinho mais para frente para ficar mais próximo do microfone. Bom dia, eu sou cirurgião dentista e eu formei na Universidade de Uberaba, na Uniub. E desde então eu sempre estive fazendo outros cursos para me preparar. E aí eu entrei primeiro na área da cirurgia e depois eu fiz o curso de estética, na especialização de harmonização facial. E a partir daí eu descobri o curso de otomodelação. E aí isso me interessou bastante. E eu passei a acompanhar os cursos, sempre que tinha, eu passei a ser convidado, né, a participar, e aí eu virei monitor. Então, assim, pra mim foi uma virada de chave, porque eu me identifiquei muito mais na estética. E é uma área que tem evoluído bastante, né, doutor? Dentro dessa trajetória, quanto que você precisou investir, né, em conhecimento, cursos, workshops, mentorias, especializações, tempo, viagens? Acredito que seja um investimento tanto de recurso material quanto de tempo, um investimento gigantesco. Ah, com certeza, foi um absurdo. Como se diz, eu podia ter aposentado. Mas, assim, investimento alto, porque a faculdade hoje não é barata, né? Para quem faz a faculdade particular, ela é um valor alto. Além da faculdade, tem os cursos de especialização que eu fiz, que foi da especialização de periodontia, que foram 2 anos. Depois tem a especialização de implantodontia, também foi 2 anos. E depois a de harmonização facial, que foi 1 ano e meio. E depois ainda tem os cursos pequenos, igual você falou, workshop, que a gente sempre está fazendo, aqueles cursos menores de final de semana. Então, se juntar tudo, já tinha aposentado. Então isso é pro querido ouvinte observar que você estará em boas mãos. Já que nós somos mineiros, né? O famoso jargão mineiro, cê é filho de quem? Queria fazer a seguinte pergunta para o senhor. Existe uma história familiar ligada à odontologia e como a sua família acabou influenciando na sua escolha profissional? Olha, na verdade, eu sempre quis, desde pequeno, ser dentista, porque eu admirava muito meu pai. Meu pai é um cirurgião dentista muito respeitado na região, né? E eu sempre quis ser parecido com ele. E aí, quando eu comecei o curso de odontologia, eu me identifiquei muito. Eu falei, nossa, realmente estou no caminho certo, é o que eu gosto de fazer. E aí foi abrangendo outras áreas e eu fui meio que migrando para a área da estética. Mas na minha família, eu sempre quis ser parecido com meu pai. Qual que é o nome do seu pai? Ele é o Dr. Dácio. Muito conhecido não somente no Carmo, como também na região. E assim, Dr. Christian, é claro que toda especialização
ela pensa em retorno financeiro, né? A gente estuda para isso. Só que assim, além do dinheiro, o senhor que acabou indo para a área de estética, né? De harmonização facial, de automodelação, o que além do dinheiro fez os seus olhos brilharem e o senhor falar, eu estou realizado, além de dinheiro eu me realizo aqui, é um propósito para mim? Com certeza é a gratidão dos pacientes, né? Porque assim, nesse procedimento de automodelação, normalmente os pacientes já vê o resultado na hora e a gente já consegue perceber muitos, principalmente aqueles que sofrem bullying, que tem um problema já, que é muito incomodado com as orelhas. Alguns até emocionam, começam a chorar, me agradece, me abraça. Então assim, a reação ela é muito verdadeira, sabe? Então assim, quando eu tenho pessoas que se emocionam dessa forma, eu me sinto muito grato de estar fazendo trazendo aquela sensação para a pessoa, sabe? Então para mim é o que faz valer a pena. Muito legal. E veja bem, a gente falou aqui, né, e em algumas vezes foi usada a palavra automodelação, e talvez algum ouvinte esteja, poxa, eu ainda não me situei, eu não estou entendendo o que seria essa tal de automodelação, que seria aquela orelhinha proeminente, a orelha que a gente chama de orelha de abano. Na época da escola eu gostava de colocar apelido em todo mundo e quando colocavam em mim eu brigava, mas eu era tão magrinho que o pessoal falava que eu limpava mangueira por dentro. Só que quem tinha a orelhinha proeminente, a orelha de abano, aí eu colocava apelido também. Para o pessoal se situar, para a gente começar do básico, né? Doutor, o que exatamente é a automodelação? A automodelação ela é uma forma de modelar a orelha na posição correta. A automodelação é o que vai... porque auto é orelha, modelação, modelagem. Então é modelar a orelha. A modelação da orelha. Então assim, para a gente desfazer a bagunça que talvez exista na cabeça de alguns, muitas pessoas elas confundem termos, né? O que é a otoplastia e como que ela se diferencia da automodelação, que é o que o senhor trabalha? Então, a otoplastia é uma cirurgia, e ela é uma cirurgia aberta, uma cirurgia extensa, e a recuperação para essa cirurgia ela é mais longa, ela é mais difícil. Por quê? O paciente precisa ficar em hospital, ele precisa de anestesia geral, ele precisa usar faixa por uma semana. E na automodelação é um procedimento minimamente invasivo, não é cirúrgico. Então assim, na automodelação a recuperação ela é muito mais fácil, o paciente só usa faixa para dormir e em pouquíssimo tempo a pessoa já pode voltar às atividades normais. Provavelmente, a única coisa assim que normalmente eu peço para os pacientes é evitar exercício físico nos 5 primeiros dias. Então acaba que a automodelação é um upgrade da autoplastia. A autoplastia... Na praticidade, né? No pós-operatório. Com certeza. E o senhor mencionou aí que na autoplastia é um pouco mais complexo porque envolve, por exemplo, cirurgia geral, anestesia geral, seria isso? Normalmente tem que ser feito com anestesista, né? E muitas vezes precisa de anestesia geral, porque é feito em bloco cirúrgico. E muita gente tem medo da anestesia, às vezes quer fazer um procedimento, não faz por conta da anestesia. Muita gente corre da cirurgia, né? Muita gente não tem coragem de fazer. Muitos pacientes, inclusive, me procuram e falam, nossa, agora que tem esse procedimento, que é mais tranquilo, eu quero fazer. Porque a cirurgia eu não tinha coragem. Agora que apareceu uma forma mais tranquila de fazer, agora eu decidi fazer. E assim, doutor, em quais casos a automodelação
é indicada e em quais casos ela não é? Para quem que é a otomodelação? A automodelação é para quase todo mundo. A única contraindicação que a gente evita de fazer é para pacientes gestantes, lactantes, pacientes que tenham doença autoimune e pacientes que tenham alguma doença inflamatória ativa. Show de bola. E na conversa que tivemos de antemão, se eu tiver errado, o senhor por gentileza me corrija, eu entendi o seguinte: antigamente era só a otoplastia, essa cirurgia que era um pouco mais complexa e tudo mais. Em dado momento veio a otomodelação, só que dentro da otomodelação surgiu algo melhor ainda, que é o método a qual o senhor é especialista, perito, que é o método Fragilize. Estou errado? Não, tá certo. Então nós estamos no momento mais avançado para poder cuidar dessa orelha proeminente, onde há mais recursos através do método Fragilize, aonde o Dr. Christian Goulart é especialista, perito. Eu queria que o senhor, por gentileza, nos explicasse o que é o método Fragilize. O método Fragilize é uma atualização, uma forma melhorada da automodelação. Porque antes, quando a gente só tinha a automodelação convencional, a gente só passava um fio na cartilagem. O que era o problema disso? O que segurava a orelha na posição eram os fios que a gente passava na cartilagem. Não tinha preparo da cartilagem, não tinha fragilização, não tinha nada. Então, a médio e longo prazo, a orelha voltava a abrir. No momento que fazia, ficava lindo, mas depois voltava a abrir. E aí, a hora que essa orelha voltava, expunha fio, tinha inflamação. Então, não estava resolvendo o problema. Aí o Dr. Eric, que foi o que descobriu a fragilização, né, que foi o que conseguiu criar o método, ele descobriu que se ele fizesse a fragilização da cartilagem, se ele modelasse ela de uma forma como se fosse causar um pequeno trauma na cartilagem para ela cicatrizar da forma correta. Isso fez total diferença, porque aí a orelha agora cicatriza e fica na posição e não volta a abrir mais. Então, basicamente, o método Fragilize, ele é uma forma diferente agora de fazer a automodelação, em que a gente, além de levar a orelha para a posição, a gente faz um pequeno trauma na cartilagem e para ela dobrar com mais facilidade, e depois dá os pontos só para segurar a orelha na posição, e ela cicatriza dessa forma. Então, a grosso modo, antigamente o resultado era oriundo dos pontos, e hoje o resultado ele vem após a fragilização da cartilagem, a maneira com que a própria orelha se cicatriza. Exatamente. Antes, o que segurava a orelha na posição eram os fios. Só que aí a orelha ficava brigando com o fio, porque a orelha a gente tem um efeito que chama efeito mola, que a orelha tende a querer voltar para a posição original dela. Então, se você só passava os fios, o fio segurava ela na posição. Só que tecnicamente você precisaria passar mais fios quanto mais rígida a orelha fosse, né? Pessoa que tem a orelha mais rígida, você passava mais fios. Quanto mais fios você passa, mais chance de infecção você tem. Então agora no método Fragilize, a gente não passa mais que 2. A gente tem 2 pontos estratégicos, que a gente só passa 2 fios, e ele só serve como se fosse um gesso num braço quebrado. Ele só vai segurar a orelha na posição correta e ela vai cicatrizar daquele jeito. Então, depois de certo tempo de procedimento, até esses 2 fios podem ser retirados depois de certo tempo? Claro, depois de 6 meses, que é o prazo final de cicatrização, se o paciente falar, nossa, eu quero remover esses fios, pode remover. Por que normalmente a gente não remove? Porque o paciente precisaria passar pelo processo de anestesia,
tomar os remédios todos do pós-procedimento novamente. Então, assim, o fio mesmo não vai fazer diferença nenhuma, porque depois que a orelha estiver cicatrizada, tá tudo certo. Mas se quiser remover, pode. O que o Dr. Christian está explicando é muito importante, porque eu tenho certeza que tem alguém nos ouvindo ou assistindo que cogita fazer o procedimento, só que vai ter a seguinte lembrança: pior que um grande amigo meu, pior que um primo, pior que um familiar, um conhecido, teve alguém lá atrás que fez e esse procedimento acabou voltando ao normal. Então a pessoa acha que o método não funciona. Só que precisa ficar bem frisado que o método Fragilize, a qual o Dr. Christian Goulart é especialista, ele é o que há de mais avançado no momento. Pode ser que daqui a alguns anos surja algo mais aprimorado ainda, mas é o que há de mais aprimorado e avançado no momento. Não se trata do mesmo procedimento que você ou um familiar, um ente querido seu fez e deu errado. Esse é para ficar, a durabilidade nesse procedimento, né, Dr. Christian? Exatamente. Inclusive, tem vários pacientes que chegam para mim para corrigir o método convencional. Eu mesmo já tive, tenho muito, inclusive, pacientes que chegam, que fizeram o método convencional e chega: doutor, eu tô com um monte de fio exposto, minha orelha tá doendo e tal. Aí eu preciso remover esses pontos e refazer o caso dessa paciente com o método Fragilize. Inclusive, até da otoplastia também. Pacientes que fizeram a cirurgia de otoplastia até mais de uma vez e teve recidiva. E depois me procuram para refinar o caso. Então a recidiva seria voltar ao normal. A orelha volta a ser de abano, volta a ser proeminente. Exatamente. E qual é a diferença entre a modelação, né, a otomodelação, melhor dizendo? Qual a diferença entre a otomodelação convencional e o método Fragilize? Acabou que o senhor respondeu, mas só para ficar bem frisado para o pessoal. A otomodelação convencional é só passar o fio na cartilagem, não tem fragilização. E aí a orelha tende a voltar porque ela tem aquela resistência. A longo prazo ela pode acabar voltando, tendo recidiva. E o método Fragilize é onde tem a fragilização, a modelagem da cartilagem para garantir que ela cicatrize da forma correta. Então, assim, eu poderia dizer que o método Fragilize, ele é um método para resolver o problema da vida e não para resolver momentaneamente, passado 1 ano, 2 anos, ter que fazer algum outro procedimento. Exatamente. O método Fragilize o paciente vai fazer e vai ser definitivo. Se o paciente cuidar, se ele seguir todas as recomendações, ele faz uma vez e fica pro resto da vida. E olha que legal, pessoal. O Dr. Christian esteve de perto, né, com o criador do método. Então ele é o segundo aluno do criador do método. E eu queria que o senhor falasse para nós como foi esse processo de aprendizado tão próximo da origem da técnica. Porque como estava em desenvolvimento, eu acredito que houve ali o que tinha que dar errado, deu naquele momento de treinamento, naquele momento de entender o processo. Então hoje a exatidão, né, ela é grande, aprendeu muito ali. Como foi esse processo de estar perto dessa criação do método? A gente desenvolveu muito, porque quando eu fiz o curso era diferente. Quando eu fiz era o método convencional. E aí, como eu era, eu fui o segundo aluno e eu me dediquei muito, o Dr. Eric me convidou para acompanhar. Aí, no convencional, eu tava tendo até um pouco de recidiva. Aí eu falei, nossa, preciso melhorar isso e tal. Aí eu falei com o doutor, falei, Eric, tá tendo um pouco de recidiva nos meus casos. Seria mais ou menos qual percentual, quando ainda era a automodelação? Que o senhor fez essa queixa para ele? Não, era muito. Eu acho que era metade, às vezes mais da metade. Aí eu falei com ele, nossa, Christian, eu descobri uma coisa que pra mim vai ser uma virada de chave, a diferença é o que tá resolvendo e eu preciso que você venha e me acompanhe e faça, tipo assim, eu vou te dar de novo
o curso para você entender que agora mudou tudo. E assim que eu fiz, eu vi a diferença que a fragilização causa no procedimento. Antes eram só os pontos, né? Vários pontos. Antes eram só os pontos. Porque a gente aprendeu que só passar os pontos era definitivo. Inclusive, tem muita gente que ainda fala que isso é definitivo, mas não é. Eu sei porque eu fiz também essa técnica. Então, assim, depois que a gente passou a fazer a fragilização, modelar a cartilagem e acompanhar os casos, tipo assim, um caso que tinha recidiva de 50%, às vezes até mais, caiu para 1%. Agora praticamente não tem. E desde então, eu sempre acompanho o Eric em todos os cursos e acabei virando monitor dos cursos dele. Então eu acompanhei ele em Araguari, depois a gente passou a dar o curso em Belo Horizonte e agora a gente está em São Paulo. Então, pelo menos de 2 em 2 meses eu estou em São Paulo para participar do curso. Então acaba que o método Fragilize foi um acidente de percurso positivo enquanto você se aprofundava na automodelação. Então você começou a ter ali algo próximo de 50% de recidiva, né, que é fazer o procedimento e depois a orelha voltar ao normal, e você foi fazer uma queixa com o seu professor, que era o Dr. Eric. Quando você fala isso para ele fala, não, foi em São Paulo? Não, nessa época ele ainda estava em Araguari. Então ele falou, corre aqui em Araguari que eu descobri um método de fragilizar a cartilagem e agora as coisas vão mudar. Exatamente, e assim, mudou Isso tudo. tem quantos anos, doutor? Deve ter uns 3 anos, eu acho. Então, além de vocês serem pioneiros no novo método, 3 anos fazendo, acredito que você já fez vários procedimentos aí, já tem um know-how bacana. Com certeza, até no curso mesmo, nossa, a gente fica 2 dias e é muito intenso, assim, muita gente. E no meu consultório também, né? Então eu sempre tô fazendo, tá sempre. Não é todo mundo que deixa a gente divulgar, né? Uhum. Mas sempre que os pacientes concordam, eu tô postando casos no meu Instagram. Inclusive, tem uns casos ali bem emblemáticos, né? No final, a gente vai passar todo o endereço, tanto de rede social quanto de telefone, mas fala o seu arroba aí, Dr. Christian, só para o pessoal em tempo real já ir ouvindo ou assistindo a entrevista e poder já começar a dar uma olhada nessas fotinhas, nesses vídeos aí. Qual que é o Insta? Dr. Christian Goulart. Dr. Christian Goulart. Então veja bem, tem gente nos ouvindo e assistindo que já tem um tempo que vem namorando, eu vou fazer. Agora, aqui já traz uma segurança, porque você já entendeu que você não vai fazer a automodelação convencional. Você vai fazer o método mais avançado, mais aprimorado que tem, que é o método Fragilize, com o segundo aluno do criador do método e com o diferencial. Nesses treinamentos, o Dr. Christian Goulart é monitor. Então ele é professor de pessoas que estão fazendo o método. Logo, sendo professor e acompanhando de perto, isso gera um olhar clínico ali incrível acerca do tema. E hoje você roda o Brasil ensinando e monitorando profissionais. O que mais você corrige quando observa outros aplicadores? A pessoa está aprendendo ali, você já com a sua experiência fala, opa, aqui tem que mexer, é assim, faz assim. Tem muitos profissionais que já fazem o método convencional. Então a gente fala que já pega aquela mania de doutor, né? E aí tem uma diferença agora pro método Fragilize muito grande. E às vezes eu quero explicar para a pessoa de uma forma, mas ela já tá já é meio que automático, ela quer fazer daquele jeito que ela já sabe. Mas não é assim mais, agora funciona como eu te disse, normalmente são só 2 fios na cartilagem que a gente passa. Eu imagino que explicar para outro doutor que aquilo que antes era meio que um ninho de mafagafa, uma quantidade exacerbada de fios, e que agora vai resolver com 2 únicos fios, em quais pontos que são colocados? Normalmente,
na maioria dos casos, a gente passa no terço médio e no terço superior da cartilagem. Mas, assim, varia de pessoa para pessoa. E, igual eu tava te falando, é muito diferente porque no método convencional a gente passava muito fio para segurar a orelha. Quanto mais rígida, mais fios. Dá para precisar quantos fios seriam, assim, o que fosse de pelo menos tantos fios a tantos? Ou não, é tanto fio que não dá nem para... Não, normalmente, por exemplo, é uma orelha rígida. Um paciente que a orelha dele é daquelas orelhas mais grossas. E normalmente a gente Uma passa... orelha de jiu-jiteiro. a gente teria que passar 4, 5 fios na orelha para poder levar ela para posição. Lembrando que há uma probabilidade de infecção, né? Pela quantidade de fios. Porque quanto mais fios, mais chance de infecção você tem. Hoje, no método Fragilize, a gente só passa 2. E exatamente nos 2 locais estratégicos, que é o que vai posicionar a orelha certinha. Mas claro, antes de passar os fios, a gente faz a fragilização, afina essa cartilagem e para ela modelar com facilidade, e aí sim a gente dá os pontos só para segurar ela na posição. Então acaba que doutores que passaram pela automodelação convencional, o senhor tem que usar de retórica para persuadir um colega de profissão de que fica tranquilo que o método funciona. Ele é mais simples que o antigo e funciona de maneira mais eficaz por conta dessa fragilização. Exatamente. Muito legal. Então, e assim, Dr. Christian, chega muito para vocês, principalmente nos treinamentos onde o senhor monitora outros profissionais fazendo, é comum chegar para vocês vários pacientes da automodelação convencional, talvez até já desgastados emocionalmente, dizendo não adianta, eu já fiz procedimentos, eu já mexi, eu já corri para lá, para cá e não funciona, e aqui nesse tal, até despreza, né? Nesse tal método Fragilize eu vou tentar, mas é a última vez. Chega muita gente assim, meio desesperançado. Chega, porque assim, realmente o pessoal fica contrariado, né? Porque fez a automodelação convencional e para eles foram passados que era definitivo e não era, né? Então normalmente a pessoa fala, nossa, mas eu já fiz isso umas 3 vezes, minha orelha voltou, tipo assim, não sei mais o que eu faço. Eu mesmo já recebi várias mensagens de paciente assim que fizeram convencional e me procura falando assim, nossa, eu quero fazer agora do método Fragilize porque eu não aguento mais. Aí o que muda? A gente precisa remover todos os fios que tiverem na orelha da pessoa para depois fazer o método Fragilize. Mas e o que acontece? Os fios expostos da outra técnica, eles geram inflamação, gera dor, gera muito desconforto, fora o que gera no emocional da pessoa, de pensar, nossa, eu queria ter resolvido e me causou mais problemas, né? Então, quando me procuram para fazer um método Fragilize, principalmente esses pacientes que já passaram pela automodelação convencional, eu, além de remover todos os fios e fazer o método, eu preciso mostrar para ela tudo primeiro, para que ela entenda que esse é diferente. E assim, doutor, acho que todo ramo, todo nicho, existem profissionais que não são transparentes, né? Uma ouvinte escreveu o seguinte, ela disse que o senhor aí com o Dr. Eric e tal, já trabalha esse método Fragilize tem 3 anos. Só que ela alega que fez um procedimento com outro profissional em outra cidade há 5 anos. Logo, o método Fragilize não existia. Só que o profissional que fez, e ela colocou até nome aqui, e obviamente nós não vamos mencionar por uma questão ética, segundo ela, o profissional que fez à época vendeu isso para ela. Então, no caso, até eu já entendi que era automodelação, não tinha migrado ainda, né, para essa eficácia do método Fragilize. Só que ele vendeu para ela da seguinte forma: é a última vez que se faz um procedimento, pode ficar tranquila, vai durar para sempre. Segundo ela, não durou
nenhum ano. Então, método Fragilize ficou claro que não era. Ainda hoje, existem profissionais vendendo a automodelação convencional como se fosse o método Fragilize? Ah, deve ter, com certeza, porque a automodelação convencional ainda ela é muito usada, muita gente faz. Inclusive, você pode perceber que vão ter gente oferecendo um preço muito em conta, porque ela já popularizou, a automodelação convencional já popularizou. Então, muita gente vai te oferecer, vai falar que é definitivo, mas para quem está me ouvindo, já consegue saber que se não tem o preparo da cartilagem, se não tem a fragilização, não é definitivo. Então, assim, a convencional vão te falar que é definitivo, que é só passar um fio na cartilagem, mas não é, porque a médio e longo prazo essa orelha vai voltar. Sacanagem que ele fez com ela, né? E além, assim, da frustração estética, da frustração emocional, quais os riscos que alguém que pega um profissional desse, que por má fé mente para o paciente e diz que a automodelação convencional seria definitiva, além da parte estética e emocional, quais os riscos, até mesmo riscos clínicos, que esse paciente corre? Olha, eu acho que os riscos que o paciente tem, assim, mais de inflamação, porque vão ser vários fios, né? Então, quanto mais fio, mais chance de inflamação. Exposição de fios, porque até curto, médio e longo prazo vai expor, porque o fio fica brigando com a orelha, ele vai expor em algum momento. Então é dor, é inflamação, é desconforto, é aquela sensação de que, nossa, eu fiz um procedimento, paguei, sensação tal, de ter sido enganado. Exatamente. Então, assim, eu acho que no mais é isso. E esteticamente, por uma inflamação e uma possível cicatriz errada, essa pessoa pode ter uma deformação que talvez essa pessoa que fez uma automodelação, aonde o profissional mentiu ser, né, o método Fragilize, talvez essa pessoa tenha que recorrer até à autoplastia e depois a solução seja cirúrgica, porque esteticamente, por causa de uma inflamação ou possível cicatriz, danificou? Ah, pode sim, porque aí a orelha é uma parte do organismo, então qualquer descuido que você tenha, ele pode evoluir. Por exemplo, a pessoa teve uma inflamação na orelha e ela deixou desenvolver, não tratou, não cuidou, a chance dessa orelha desenvolver uma inflamação mais grave, uma necrose. Existe, até necrose. Então, assim, se o paciente já fez automodelação, não ficou satisfeito, tem exposição de fio, tem dor, tem qualquer desconforto, tem que tratar, não pode deixar. Então acaba que seria o famoso barato que saiu caro. Exatamente. Né? Porque, igual o senhor mesmo mencionou, então vai esse alerta aqui para os ouvintes da Liberal, para você que nos acompanha pelo aplicativo, para você que nos acompanha em live, cuidado com esse barato que pode sair muito caro, mas muito caro mesmo, né? Vale a pena, você tem que interpretar o cuidado com si próprio como um investimento, não é isso, doutor? Hoje, principalmente o mercado de estética, ele está a todo vapor, porque até os homens entenderam essa importância de se cuidar. Antigamente era só a mulher que fazia algo que envolvia estética. Como que está o atendimento com os homens? Os homens abriram a mente para isso? Bastante. Inclusive, tem muito... Eu acho que ainda tem mais mulher, mas tem bastante homem, eu acho que quase metade, que procuram para fazer porque é incomodado. Então, assim, normalmente, se a pessoa é incomodada mesmo, se ela teve na infância, muitos falam para mim, não, desde pequeno eu tenho vontade de fazer, mas antes só tinha cirurgia, eu não queria entrar na cirurgia, agora tem um método mais tranquilo, vem fazer. E é interessante que o senhor que é da área, né, pode falar melhor sobre isso. Nós não somos imperfeições estéticas. No entanto, nós nos posicionamos melhor
quando algumas imperfeições estéticas são reparadas. Então, o que acontece? Eu tenho amigos, por exemplo, que por causa da calvície não se sentia seguro. Foi ali, fez implante ou prótese capilar, ou a questão mesmo da orelha, né? A orelha proeminente. A pessoa não é a orelha que ela tem, só que em contrapartida, quando aquela orelha tem uma estética melhor, aquela pessoa que continua sendo a mesma de outrora, ela se posiciona melhor. Então acaba que eu imagino que o investimento que a pessoa faz em si próprio, num procedimento estético, independente da área profissional que a pessoa atue, eu creio que se paga no sentido de um reposicionamento dessa pessoa. Essa pessoa fica mais agressiva, essa pessoa se valoriza mais, se posiciona melhor. É comum acontecer isso. Pega aquela pessoa que era toda assim introspectiva e depois de um procedimento se torna tão expansiva e acaba... E quem se apresenta melhor produz mais dinheiro. Tô certo ou errado? Com certeza. Eu acho que muita gente, depois que faz, que se sente melhor, fala, nossa, agora... Mulher, principalmente. Nossa, agora eu vou amarrar meu cabelo, agora eu vou fazer penteado, agora... Porque eu tenho pacientes que falam pra mim, nossa, eu deixava só meu cabelo tampando a orelha. Eu sempre fui muito incomodada com as minhas orelhas. Aí depois que faz o procedimento, começa a ir treinar de cabelo amarrado, faz penteado pra ir em casamento, aniversário. Então, assim, eu acho que mexe muito com a autoestima. Eu, por exemplo, sou um que eu fiz o transplante capilar, que eu era muito incomodado, eu não ficava satisfeito com foto. Eu tirava foto de estúdio, porque como eu trabalho muito no digital, né? Eu sempre tô fazendo foto, sempre tô aparecendo. Então, assim, eu era muito insatisfeito com o meu cabelo. Eu olhava, assim, às vezes de lado e falava, gente do céu, mas eu não tenho cabelo mais e tal. Depois que eu fiz o transplante capilar, eu fiquei muito satisfeito. E eu acho que isso melhorou tudo pra mim. Até, assim, eu me sinto mais confiante, mais bonito, apareço muito mais tranquilo agora no Instagram. Então, assim, pra mim foi muito bom. E eu acredito que muitos pacientes se identificam assim, entendeu? Porque pra mim foi o cabelo, mas pra alguns é a orelha, pra outros é o rosto, que faz preenchimento. Então, assim... a gente tem que estar bem consigo mesmo, né? E o mundo digital, ele é um território que precisa ser ocupado. O Dr. Christian, no início, ele falou sobre suas formações e a gente conversou de antemão. Ali ele falou menos da metade, porque ele quis falar nichado com essa área de automodelação. E, por exemplo, quando ele tinha um princípio de calvície, né, e ele relatou ter feito o implante, ele continuava sendo o mesmo Dr. Christian de hoje no que diz respeito à parte técnica. Mas olha que interessante que ele expôs. O digital, ele é um território que precisa ser ocupado. Se o Dr. Christian, com essa técnica toda, com essa perícia toda, não ocupar um espaço digital para se posicionar e mostrar o seu produto, que é maravilhoso e traz um resultado incrível para os clientes, outra pessoa até menos qualificada iria ocupar. E talvez isso aconteça contigo. Quando ele faz ali o transplante capilar, e ele é uma pessoa muito bem afeiçoada, ele se apresenta na rede social com mais personalidade, com mais coragem de se expor. Talvez você do outro lado, eu não sei com que você trabalha, mas talvez você preste um serviço maravilhoso e está se escondendo por conta de uma orelha proeminente, não é isso, doutor? Exato. Eu acho que traz muita segurança, sabe, pra gente. A gente tem que estar bem, assim, eu acho que depois que a gente cuida, que a gente fica satisfeito, melhora tudo, melhora até o dia da gente. E vai acabar, e aí são 2 pagamentos para nós. Quando ele diz melhor até o dia da gente, a gente vai na alma, na sede das emoções, na autoestima, o complexo de inferioridade, ele vai embora. Só que além disso, quando você faz um investimento em si próprio, acaba que ele se paga. Por que ele se paga? Porque você se projeta mais, você aparece mais, e seja qual for a área que você trabalha, o seu resultado vai ser melhor. Então você investe em si e esse dinheiro acaba voltando. É um investimento, né? Com certeza. Voltando aqui à automodelação,
Quais são as principais causas do rompimento do fio? Olha, pode ser um paciente que no pós-procedimento não seguiu exatamente com cautela os cuidados. Por exemplo, a gente sempre disponibiliza para o paciente um travesseirinho e uma faixa para ele dormir. Mas às vezes o paciente que não tem tanto cuidado dorme em cima da orelha. Ou às vezes está dormindo, eu já tive casos de paciente que dormiu e tirou a faixa. Esquece, Dormiu, né? não, tirou dormindo, tirou a faixa dormindo. E aí... Sonâmbulo. E aí dobra a orelha e é uma das causas que pode fazer o fio romper. Outra coisa, tem pacientes que normalmente tem que esperar um prazo até poder voltar a praticar esporte, né? E o paciente não espera. E aí leva uma bolada na orelha, por exemplo, rompe o fio. Ou às vezes criança tá brincando com o filho e o filho puxa a orelha. Recém-nascido gosta muito, né? Então assim, sempre uma coisa muito... Se eu fizesse, lá em casa tem uma gatinha que se eu desse bobeira com ela, ela arrancava a mel, ela gosta de bater na gente. Então essas são as principais causas do rompimento do fio. Doutor, em procedimentos que dão problema, normalmente o erro está em quê? Paciente que não segue a instrução pós-cirúrgica, material, técnica ou promessa exagerada? Você pode repetir, por favor? Sim. Em procedimentos que dão problema, normalmente o erro está em quê ou em quem, né? No paciente que não segue a instrução pós-cirúrgica, no material usado, na técnica ou promessa exagerada. E se o senhor quiser também, eu posso pontuar cada um deles e o senhor fala de cada um. Mas eu acho que pode ser da promessa exagerada também, porque o paciente tem que saber tipo assim, tem que saber das limitações, porque às vezes o paciente olha e fala, nossa, eu quero que a minha orelha fique daquele jeito, mas a orelha dele não tem como. Não dá para prometer o mesmo resultado para todo mundo. Exatamente. Tem que analisar o contexto do paciente para ver o desenvolvimento. Porque você imagina, um paciente que luta jiu-jitsu, a orelha dele é mais rígida, é mais fibrosada do que de uma pessoa normal. Então, essa orelha, ela já é mais complicadinha, já é mais difícil um pouco de você modelar ela. E o paciente tem que saber que tem limitações, entendeu? Dá pra gente modelar? Claro que dá. Mas não vai ficar uma orelha tão bonita, por exemplo, de uma pessoa que nunca Só tinha lutou, a orelha proeminente, de uma estética muito boa, mas não ficava raspando ela no tatame. Exatamente. E aí, também tem o paciente que às vezes não segue o pós direitinho, e também é um caso que pode sempre tem um teimoso, né? Que aí pode acabar gerando um resultado que não seja tão satisfatório. Igual eu estava falando, às vezes o paciente não segue e começa a praticar esporte antes da orelha estar cicatrizada. Imagina ali uma bolada de basquete. Pois e aí depois rompe o fio, e aí precisa ou refazer, ou de toda forma vai precisar passar novamente pelo procedimento, se romper o fio, né? Sou um paciente do senhor, acabei de fazer. Aí o senhor me dá uma listinha ali do que fazer, de quais cuidados tomar. O que seria essa listinha e qual tempo de recuperação ela englobaria? Então, por tantos meses e os cuidados são estes. O que seria o beabá ali Acabei de sair do consultório do senhor aqui, o senhor me fez as devidas recomendações para pós-operatório. Eu sempre passo para o paciente a receita antes dele fazer o procedimento, que eu já passo as medicações todas para ele já ter tudo organizado antes de fazer. E as recomendações que normalmente eu passo é para o paciente evitar pelo menos 5 dias de academia, evitar exposição solar, porque às vezes a orelha está um pouquinho inchada e pode manchar. Peço para o paciente também evitar água de piscina. Por causa do cloro? Porque às vezes também a quantidade de pessoas que estiveram por ali não na pode infecção. estar contaminada e pode infeccionar a orelha, né? E
Peço para o paciente ter cuidados ao dormir, sempre dormir com a faixinha ou o travesseirinho. Aquele travesseirinho que o senhor falou seria aquele que o pessoal usa para viajar de avião, de ônibus, Esse mesmo. dar aquela voltinha. Normalmente o paciente usa ele por 15 dias só para dormir, não vai usar no dia a dia, só vai usar para dormir. E depois ele pode optar pela faixinha se ele quiser. Por que que eu não recomendo a faixa de início? Porque a faixa, às vezes, o paciente pode pressionar a orelha um pouquinho e acabar incomodando. Então, primeiro usa 15 dias o travesseiro e depois pode usar a faixa se quiser. Então, mas é isso, assim, os cuidados são muito tranquilos. Todo esse cuidado envolveria quantos meses? Isso aí até no dia do retorno, que normalmente é depois de um mês. E aí, depois que voltar no retorno, se tiver tudo certo, eu peço para o paciente usar a faixa para dormir por 6 meses. Ah, sim, então só em off. Porque para se expor e sair, tá tranquilo. Para expor, para sair não precisa de nada, não precisa usar faixa nem nada, só para dormir. Existe algum cuidado específico em relação ao sol? Sim, porque o paciente, principalmente nos primeiros dias, ele vai estar com a orelha mais inchadinha, então precisa ter cuidado com o sol e precisa hidratar a orelha com água oxigenada e com óleo de girassol. Isso é outra coisa também que eu sempre passo. O paciente precisa higienizar a orelha, porque antes a orelha dele era aberta, né? Agora que ela está reposicionada, a gente precisa higienizar, limpar a orelha direitinho. Seria o que? Um cotonete passando por Exatamente, porque agora pode ser que acumule sujeira atrás da orelha. Porque antes era aberta, então só de cair água no banho e tal já limpava, né? Agora tá bem fechadinho, então você vai precisar higienizar, limpar a orelha para ela ficar sempre certa. E como a cartilagem foi fragilizada, uma possível exposição ao sol no tempo errado, né? Ela pode fazer com que a cicatrização se dê, porém fique alguma mancha, fique alguma coisa diferente, ou uma espécie de cicatriz, algo diferente assim, não previsto? Normalmente pode manchar, por isso que eu peço aos pacientes para evitar a exposição solar, o máximo que puder. Mas isso é mais nos primeiros dias, na primeira semana, que a primeira semana que a gente precisa ter mais cuidado. Então, assim, é um tempo que passa muito rápido para o paciente não ser cabeção, fazer tudo bonitinho do jeito que o doutor mandou e ter o benefício de uma orelha linda, perfeita pro resto da vida, né? Doutor, qual a diferença na recuperação entre o método convencional e o Fragilize? A recuperação no Fragilize é muito melhor, né? Porque no convencional passava muito fio, então o risco de inflamação é muito maior. Como no Fragilize a gente só passa 2, a gente segue os cuidados certinho, higieniza a orelha, o paciente vai precisar tomar os remédios, né? E vai precisar tomar um antibiótico, um anti-inflamatório e um analgésico. Então, ele tomando os remédios certos, ele seguindo o pós bonitinho, fazendo a higienização da orelha, hidratando ela, tem a pomadinha para inchaço que a gente passa também, que é a Aerodoide, ele vai ter sucesso no procedimento dele. No convencional, eu acredito que também sigam esses cuidados, mas a chance de inflamação é maior por causa da quantidade de fios. Acabei de fazer. Vou deixar o senhor respondendo, tá interfonindo, eu acredito que talvez seja a nossa convidada, a Juliana, uma paciente dele que fez e ficou incrível. Ela chegou. Bom dia! Tá joia? Bom dia, tudo bem? Oi. Joia. Pode sentar nessa cadeira, fica à vontade. Por hora, a Juliana vai ficar no cantinho ali, então ela não está no enquadramento da câmera. Depois, quando chegar o momento dela falar, eu vou pedir o Dr. Christian só para trocar a cadeira com ela, tá bom? Então já vocês vão conhecer a Juliana. Doutor, em quanto tempo que o paciente vê o resultado? Porque a pessoa está dizendo aqui, ó, eu sou muito ansiosa, eu já vejo o resultado no mesmo dia.
Já vê sim. No momento que o paciente faz, ele já vê um resultado, ele já vai olhar para a orelha e falar, nossa, tá posicionadinha, tá linda. Mas o que acontece? No momento que acaba de fazer o procedimento, a orelha vai estar inchada, vai estar um pouquinho diferente, porque acabou de fazer o procedimento. O resultado final é com 30 dias, quando o paciente vai ver a orelha muito mais bonita, sem nenhum inchaço, aí sim vai ter um resultado mais legal. Mas no momento que acaba de fazer o procedimento, já dá para ver uma diferença. Ah, tá. Então, assim, acabou o procedimento agora. No que diz respeito à orelha voltar para a posição correta, ela já volta de imediato. Porém, esteticamente, não está 100% ainda, porque vai estar inchado, né? No pós-operatório. Aí, amiga, pode fazer, viu? Outro ouvinte perguntando aqui. Uma amiga minha fez e precisou usar faixa direto. Eu também teria que usar? Caso sim, por quanto tempo? Direto não. Direto normalmente a gente costuma ver quando é cirúrgico, quando é a otoplastia. Que aí, como é cirurgia, o paciente precisa usar uma semana inteira. Agora que nesse procedimento, a gente só pede para usar para dormir. Porque a única coisa que a faixa precisa proteger é a orelha de não dobrar. Ela não pode dobrar, porque ela está estabilizada para cicatrizar. Então, olha que legal. Tem outro ouvinte fazendo uma pergunta. Eu creio que o senhor já respondeu, porém, eu vou fazer novamente, peço até perdão pela redundância, é porque talvez ela entrou agora. Então, se ela tiver entrado agora, ela não vai ter ouvido. Que é o seguinte, quanto tempo preciso parar de treinar na academia? O pessoal tá fitness, hein? Preocupado em não treinar. Normalmente, eu peço 5 dias. Porque normalmente os 3 primeiros dias são os dias que mais tem chance de inflamação, mas eu peço 5 para ter uma segurança maior. Então, assim, e falando dessa inflamação também, a pessoa já sai com a receita dos antibióticos, tudo que precisa tomar. Então aí, ó, pode fazer 5 dias só e depois tu já volta a treinar pesado. O pessoal tá participando bem aqui. Essa aqui é legal, ó. Sou atleta de futebol. Quanto tempo fico sem jogar? Ah, olha que interessante. Acabou que ele fez 2 perguntas em uma, né? Então, sou atleta de futebol. Quanto tempo eu fico sem jogar? E se eu voltar e levar uma bolada, posso perder o procedimento? Assim, ele está perguntando no aspecto de ficou o período, respeitou tudo. Essa orelha que foi feito o procedimento, aguentaria uma bolada depois? Já cicatrizado, tudo resolvido? Depois dos 6 meses? Isso. Sim, depois dos 6 meses já está tudo certo. Mas se o paciente volta para o futebol antes de ter dado o prazo de cicatrização, ele precisa estar com alguma proteção. Por exemplo, o paciente acabou de fazer o procedimento, ele não voltou nem no retorno. Aí eu não deixo, eu falo assim, ó, pelo menos até o dia do retorno, sem futebol. Depois que voltou, tá tudo certo, a orelha já desinchou, tá tudo certo. Não, então pode jogar. Só que eu peço para usar aquela faixinha, aquela que ele vai usar para dormir, ele usa para jogar, que é só para não deixar a orelha sair da posição. E o ficar sem jogar, seria os mesmos 5 dias do treino na academia ou pro atleta de futebol seria diferente? Não, na verdade é até o dia do retorno, né? Eu peço 1 mês. 1 mês. Mas aí depois disso ele pode jogar, mas ele usa a faixa de proteção. Ah, tá. E aí respondendo a segunda pergunta dele, então, aí passados 6 meses ele pode até tirar essa faixa de proteção, que ele já tem uma nova orelha que cicatrizou de outra forma. Ele pode tirar. E aí essa nova orelha ali, Roberto Carlos batendo uma falta, ele na barreira, aquela bomba que o Roberto Carlos solta, saudade quando a seleção era boa, né? Mas não dá mais. Aí o que acontece? Se levar uma bolada a lá Roberto Carlos na orelha, passados 6 meses, aguenta? Aguenta, porque aí já cicatrizou. Aí já é o organismo dele, aí já tá 100%. Meu amigo, se aguenta uma bolada do Roberto Carlos, o cara pode até apanhar da esposa que o procedimento vai aguentar. Então vamos dando continuidade aqui. Ah, isso aqui é legal, ó. Muitas crianças são vítimas de bullying na escola, né? E aí a mãe tá perguntando aqui, a partir de qual idade a criança pode fazer?
a partir dos 6 anos, porque aí a cartilagem já vai estar formada. A gente espera até os 6 para garantir que o paciente já possa fazer tranquilo, que já vai estar tudo formado. E aqui vai uma dica pro papai, pra mamãe. Quando a pessoa vai num consultório de psicólogo, por exemplo, seja para fazer ali uma terapia ou em um psicanalista, algo do gênero, a maioria dos traumas que as pessoas possuem são traumas que vêm da infância. Então, às vezes, um papai e uma mamãe acha que não seria importante fazer esse investimento na vida do filho, da filha, e a partir dos 6 anos de idade já pode fazer. E talvez o pai e a mãe não consigam assimilar o quanto que o acúmulo daquele bullying por conta de uma orelha, algo que poderia ser solucionado facilmente com o procedimento com o Dr. Christian, pode causar gerando insegurança na vida adulta. Não seria isso, doutor? Sim, atrapalha muito, porque a criança fica sofrendo bullying e ela se sente inferior, né? Então, eu mesmo tenho pacientes que chegam em mim e falam: nossa, eu queria ter feito, tipo assim, não sei quanto tempo já na minha vida que eu sou contrariado com as minhas orelhas, e só agora que eu tive coragem de fazer. E na espontaneidade das crianças não dá para controlar. Não dá para um pai ir para a escola com o filho e controlar se ele vai sofrer bullying ou não. Então, assim, aquilo que dá para evitar, por que não fazer esse investimento na vida dos seus filhos? Olha aqui, Dr. Christian, que pergunta maravilhosa que uma ouvinte nos presenteou. É possível realizar o procedimento em uma criança com espectro autista? O que muda no cuidado e na abordagem? Excelente pergunta. É possível, sim. E o senhor já fez em autista? Já, sim. Normalmente, para paciente autista, é interessante a gente fazer com sedação consciente, ou com óxido nitroso. Tem várias formas de fazer, normalmente com sedação é mais indicado. Eu já fiz procedimento em paciente autista e, assim, é muito gratificante, porque é um resultado que traz para a pessoa uma mudança de vida mesmo, né? Muda tudo. E às vezes para o autista é mais difícil porque ele já não tem aquela interação peculiar com as outras crianças. É aquela criança que vai ter, ainda bem, graças a Deus, né, que a educação entendeu isso. Hoje tem aquela professora de apoio. E aí, naturalmente, o autista já vai sofrer alguma espécie de bullying na escola. Aí, somado ao espectro autista, né, a questão da orelhinha dele é complicado, né, doutor? Eu tive um caso no curso que eu atendi um menininho autista. Eu acho que ele tinha na faixa de uns 7, 8 anos. E ele não queria deixar ninguém atender ele. E ele caiu pra mim e pra aluna atender, né? Então, assim, pra mim foi muito desafiador, porque no caso dele a gente não sedou, né? Foi normal. E aí eu fui conversando com ele devagarinho e tal, fui contando história pra ele, e ele foi deixando devagarinho e foi dando certo. E eu fiquei muito emocionado porque a gente fez o procedimento, o caso dele ficou ótimo, e aí depois ficou uns 2 meses até o próximo curso, e depois ele voltou. E aí ele não falava, né, com ninguém, assim, que a autista normalmente é mais fechadinho, né? Não tem comunicação visual, às vezes é mais tanto, introspectivo. Exatamente. Né? E ele lembrou de mim. E ele veio e... Ai, Dr. Christian e tal, veio e me abraçou. Eu fiquei super, tipo assim... como que eu vou dizer? Eu fiquei muito lisonjeado, lisonjeado por ele ter lembrado de mim, porque ele lembrava meu nome e de mim direitinho. Eu falei, nossa... E existem vários tipos de autismo, né? É muito comum que a criança autista não seja muito dada ao toque. E
quando ele permite, ou se permite, né, ele mesmo vai atrás do senhor para lhe abraçar, e isso mostra que foi criado ali um rapport, foi criado uma conexão, um vínculo entre vocês, né? Então, assim, o Dr. Christian, além da técnica, ele consegue envolver essa sensibilidade, esse vínculo com o cliente, que é paciente, né? Que é muito importante, né, doutor? E assim, é igual eu tava falando, eu não esperava, porque o curso é muita gente, e esse garotinho, ele não identificou com ninguém, sabe? Então, e depois de 2 meses, eu vi ele uma vez só um dia. Então, para ele ter lembrado de mim, com certeza ele ficou satisfeito. Então, eu fiquei muito lisonjeado. E se fosse para o senhor traçar o perfil do paciente que ele procura, o que é mais recorrente? Alguém que foi vítima de bullying? Alguém que quer mudar a estética? Qual que é o paciente que mais lhe procura, assim? Eu acho que é isso. É o paciente que sofre bullying, que é insatisfeito com as orelhas, paciente que é mais por estética mesmo, às vezes nem sofre bullying nem nada, mas que é insatisfeito com as orelhas. Igual muita mulher esconde a orelha com o cabelo porque não gosta da orelha, e realmente faz diferença se você é uma pessoa que é preocupada com a estética, com a beleza. Olha no espelho e fala, nossa, minha orelha tá muito aberta, tal. E aí isso começa a lembrar a pessoa todo dia, porque ela olha no espelho e é igual eu com o cabelo quando eu fiz. E é claro que o senhor constrói um vínculo com seus pacientes, né? Acaba que há uma troca ali, não é aquela coisa robótica de deixa eu aqui consertar sua orelha, tchau, volte tal dia e tudo mais. E aí nesse vínculo construído, com certeza há uma queixa. O que seria ali o top 5, né, de queixas? A pessoa, eu estou fazendo o procedimento porque... Quais são as principais queixas pro lado emocional, pro lado de como a pessoa se sente? Eu acho que porque eu sofri bullying na infância, porque eu quero me sentir mais bonita, ou porque eu acho que vai melhorar meu rosto, tipo assim. Muitos falam, eu acho que meu rosto é muito comprido, muito cheio, e minha orelha tá deixando ele mais cheio ainda. Então eu quero fazer esse procedimento para melhorar a estética. E o Dr. Christian, é interessante que é um conjunto da obra, né? Dentre as especializações dele, não tem somente a otomodelação no método Fragilize. Ele também trabalha com a parte de harmonização facial. Então, quem trabalha com harmonização facial, desculpa a minha ignorância, doutor, mas são os terços, os pedaços, né, os ângulos e tudo mais, como se fosse ali um visagista quando vai harmonizar a pessoa com a barba e o cabelo. Então o senhor consegue ter essa sensibilidade, por quê? Somente resolver o problema da orelha proeminente já deixaria muita gente feliz. Só que o senhor consegue resolver o problema da orelha proeminente tendo essa noção do que harmonizaria melhor nessa construção de nariz, queixo, testa, né, amassando o rosto. Tem isso? O senhor consegue fazer essa mistura de técnicas? Sim. Dá para conversar a harmonização facial com a automodelação? Bastante. Inclusive tem pacientes que fazem procedimento de automodelação e depois no dia que volta no retorno, doutor, nossa, fiz minhas orelhas e tal, mas agora eu tô olhando, eu tenho vontade de mexer no meu nariz também. Meu nariz tá muito caidinho, eu queria dar uma empinadinha no nariz. Aí faço harmonização, às vezes, para melhorar um pouquinho o nariz, ou às vezes o ângulo da mandíbula, ou às vezes um botox. Mas normalmente o paciente vai para fazer orelha, e aí depois acaba fazendo mais algum outro procedimentozinho de estética, porque ficou satisfeito. E com um detalhe diferencial, embora estejamos falando de otomodelação, como o Dr. Christian Goulart também trabalha com harmonização facial, nada mais prático que aquele que fez a sua orelha renascer, faça também ela
harmonizando com todo o restante, né? E assim, doutor, todo profissional da saúde, ele costuma ter um caso emblemático, um caso que lhe marcou e que faça com que você diga: eu faço o que eu faço por conta disso. Eu tenho certeza absoluta que são vários casos, né? Mas se o senhor fosse escolher, dentro da automodelação, o caso mais especial, que lhe gerou um pagamento de propósito: olha, hoje eu estou feliz, eu amo fazer o que eu faço, é por isso que eu faço isso. Qual caso seria o mais emblemático de todos? Eu acho que o maior é desse menininho autista que lembrou de mim, porque ele não foi, todo mundo esperava que não fosse atendê-lo, porque ele não estava querendo deixar. Só que a hora que eu fui conversando com ele, a gente foi entrando na mente, tava eu e a mãe dele. E aí eu conversei bastante com ele e tal, e aí foi dando certo. E no final, tipo, deu muito trabalho pra fazer, pra poder atendê-lo, né? Mas assim que a gente terminou, o resultado foi muito bom. E depois de 2 meses, porque ele é lá de Belo Horizonte, eu vi ele uma vez, eu sou daqui do Carmo, né? Então, quando eu voltei lá, eu esperava que, tipo assim, às vezes ele não fosse lembrar de mim, porque é muita gente, ele passa por uma equipe gigantesca até chegar em mim. Então, assim, ele passou direto por todo mundo, me viu: ó, Dr. Christian, tal, me abraçou, tirou foto comigo. Então, assim, eu fiquei muito satisfeito. Esse pra mim foi o que mais marcou. Esse foi o que mais marcou, porque o sorriso de uma criança, a gratidão de uma criança é algo impagável, né? E levando para o lado das mulheres, obviamente o senhor não vai citar o nome por questão ética. O senhor já teve alguma paciente que se redescobriu, que recuperou o seu feminino? Exemplo, talvez ela passou por um processo de divórcio terrível, e aí ela foi traída e não se sentia amada, não se sentia desejada, e aí de repente, vou dar um exemplo aqui aleatório, talvez essa paciente fez o procedimento com o senhor, começou a lhe seguir no Instagram, aí vez ou outra o senhor vê alguma postagem. Antigamente era aquela pessoa apagada, agora quando você olha, tá aquela mulher com aquele vestido, com maquiagem. Tem algum caso, o senhor já trouxe um caso emblemático no que diz respeito à criança autista e a gratidão que ela teve para contigo. Tem algum caso assim emblemático de falar: nossa, essa mulher aqui, ela recuperou sua feminilidade, ela tá se sentindo, tá se achando, essa paciente? Eu tive 2 que eu lembro muito, que uma era muito incomodada com as orelhas, e depois que ela fez a automodelação, eu vi foto dela com vestido muito arrumada e com penteado, sabe? Tipo, ela tava muito chique. Eu falei: nossa, essa aí pelo jeito que ela tá agora, parece que fez muito bem pra ela, entendeu? Porque antes era uma pessoa que escondia a orelha, que deixava o cabelo só em cima, e depois agora já tá fazendo penteado e tal, andando bem mais arrumada. Então dá pra ver que mexe. E teve uma outra que... Acaba que o senhor realçou essa beleza já existente, então ela foi apenas realçada, e a autoestima voltando, essa mulher se posicionou. E aí o senhor vai falar de outra ainda. Pode prosseguir. A outra paciente, eu fiz o procedimento nela, logo depois ela já começou a chorar muito. Eu até fiquei um pouco assustado. Falei: gente, mas essa mulher tá chorando muito. Aí a hora que ela conseguiu falar, eu sempre quis fazer isso, eu fiquei satisfeita demais. Hoje mesmo eu já vou ficar de cabelo amarrado, nunca mais eu solto esse cabelo. Aí, assim, eu fiquei muito satisfeito. Essa aí também foi uma que marcou. E ela foi uma das primeiras do método Fragilize. E existem penteados, cortes femininos que, por conta da orelha, a mulher não faz e acaba escondendo ali uma beleza rara por conta de uma orelha que só resolve em tempo hábil, né? Então vamos lá. Como que foi pro senhor entrar no digital? Porque o que acontece?
quando a gente troca uma ideia aqui com o Dr. Christian Goulart, a gente começa a perceber que ele tem o domínio, que ele entende, que realmente é um especialista, um perito, um profissional ético, alguém que sabe o que está fazendo. Só que a rede social, ela serve para a gente mostrar isso para milhares, né? Ele tem um Instagram bem robusto, né? E aí, doutor, o senhor sempre teve desenvoltura, o senhor sempre teve habilidade na comunicação, ou para o senhor foi um desafio? Falar, meu amigo, agora eu tenho que botar a cara aqui e aparecer, ou não? É algo que foi natural, ou foi uma habilidade nova que o senhor teve que ir construindo? Foi desafiador. Eu não gostava muito de aparecer em tela, eu não tinha muita facilidade. Mas a gente que tá na área não da estética... Não parece, né? Mas a gente que tá na área da estética, a gente precisa tá sempre aparecendo, porque agora não basta só a gente ser bom, né? A gente precisa mostrar o que a gente faz, precisa mostrar a qualidade, porque tá muito fácil. Hoje em dia qualquer pessoa consegue ter tudo no telefone e ver, tipo assim, escolher profissionais, escolher tipos de procedimento tem vontade de fazer, então por que não usar isso a nosso favor, né? E a importância disso tudo imagina um profissional vendendo a automodelação tradicional, colocando ela como se fosse um método definitivo, e só que esse profissional vai ali, patrocina no Instagram e faz com que milhares de pessoas vejam. O paciente comum, leigo do assunto, vendo no Instagram, no Facebook, no YouTube, ele vai acreditar naquilo, né? Então, quando o Dr. Christian Goulart, ele se posiciona, nós estamos aqui no rádio, nós estamos no Face, vai para o YouTube, né? Vai aí estamos na Web Liberal FM, que é o aplicativo aqui da nossa rádio. O senhor consegue desconstruir uma falácia, desconstruir algo que era uma mentira acerca da temática. Então, é muito importante esse posicionamento, né? Acho que a gente precisa sempre tentar levar a informação correta para as pessoas que estão nos ouvindo, né, para os pacientes. E assim, a pessoa que quer um resultado definitivo, acho que ela precisa ter uma informação correta para ela chegar nesse resultado. Se o senhor precisasse de uma automodelação, o senhor teria objeção ou preconceito, algo do gênero, ou faria de imediato? Eu faria, porque na verdade eu faria do método certo, que eu sei que é o... Fragilize. Que é o fragilize, mas se a minha orelha me incomodasse, eu faria sim. Inclusive alguns pacientes falam, mas você faz muita orelha, por que você não faz a sua? Na verdade é porque não me incomoda. Eu gosto, meu rosto é fino, né? E eu acho que a minha orelha, do jeito que ela ela dá certo com o meu rosto. O senhor tá galã. Então, pessoal, veja bem. E aí o senhor foi fazendo até criar essa desenvoltura, essa musculatura no digital. Isso é um desafio, é uma recorrência. Você tem que estar sempre fazendo, sempre aparecendo, sempre colocando a cara mesmo, porque não é fácil. Tem dia que a gente não tá afim, né, de aparecer, mas tem que ser recorrente. E eu quero linkar essa fala do Dr. Christian Goulart, quero frisar muito bem isso, novamente falando. Talvez você seja um profissional incrível, e se você aparecer, você vai vender mais. E talvez um pequeno problema estético que pode ser facilmente resolvido vai lhe dar essa postura de rede social. Então compensa muito. O senhor acredita que o quanto que o senhor aparece, hoje o senhor está aqui no estúdio da rádio, se você vê o Instagram dele, ele estufa o peito aqui, aparece falando do método e tudo mais. O senhor acredita que ajuda muito essa aparição nas mídias? Ajuda sim, porque a gente leva o procedimento, o assunto, para mais gente. O Instagram hoje ele é uma ferramenta, ele vai te ajudar. Então eu acho que a gente precisa, se a gente quer levar
o procedimento para mais pessoas, alcançar mais pessoas, o Instagram é uma ótima ferramenta para impulsionar. E aí você do outro lado, que nos assiste nas redes sociais, que nos acompanha pelo rádio, que está vendo ou ouvindo, como diria o saudoso Marcelo Rezende, corta para mim. Você vai ficar escondido por conta do ângulo que a sua orelha está? Rapaz, procura o Dr. Cristian Goulart. Faz esse reparo, organiza tudo, faz o método Fragilize e vai aparecer. O investimento que você fará, com certeza, só do seu posicionamento e vai ser pago, vai voltar para você, porque o que você faz é incrível. O que está precisando é você que investe, porque tem muitos profissionais, doutor Cristian, que investiram na faculdade, que investiram na empresa, que investiram no estoque, investiram na estrutura, investiram no software que precisa usar para poder trabalhar, só que não fizeram o investimento de 1 centavo neles mesmos. E aí você fica frustrado, porque você tem uma estrutura robusta, você tem uma estrutura incrível, mas não está vendendo tanto quanto o seu concorrente, porque você não aparece. Então você precisa... Concorda ou discorda, doutor? Concordo plenamente. Eu acho que a gente precisa estar bem com nós mesmos para poder levar isso para os outros, né? O senhor concorda com essa frase aqui, ó? Hoje, mais do que o serviço prestado, é quem presta o serviço que faz a diferença? Pode repetir? Sim. Hoje, mais do que o serviço prestado, é quem presta o serviço que faz a diferença. As pessoas estão atrelando o produto que é vendido ou o que é feito com quem está entregando aquilo. Eu acho que a gente é a nossa marca, né? A gente precisa estar bem, aparecer para levar a marca, levar o que a gente passa para as outras pessoas. Então, se você vende um produto ou um serviço, você tem que estar... Acho que a venda acontece a partir da hora que você pisa na rua ou que você se expõe. Peraí, usou uma palavra mágica aqui, se expõe. Eu acho que assim, você, o seu jeito de vestir, o seu jeito de se comunicar, isso tudo conta. Então eu acho que a frase que você falou, ela tá corretíssima. A importância da pessoa aparecer, da pessoa se comunicar, dela estar bem consigo mesma, vai fazer ela vender mais, ela quebrar barreiras. Então você não pode deixar que o ângulo que a sua orelha está lhe atrapalhe, faça com que você não se exponha, né? E muitas vezes nós vemos pessoas, doutor, tecnicamente fracas, mas com muita desenvoltura na internet, muita mesmo, lotando agendas. Então, como que o senhor observa esse fenômeno? Pessoas que têm facilidade de comunicação. Eu acho que às vezes a pessoa não é tão qualificada tecnicamente, mas é uma pessoa que se comunica bem com o público. Uma pessoa que tem facilidade e domina isso, sabe? E complementando, além dessa facilidade, desse domínio, dessa desenvoltura na comunicação, eu creio que essas pessoas estão bem consigo mesmas, né? Que para aparecer tanto e... Então, assim, com certeza elas investiram nelas, né? Com certeza. Então vamos lá. Que conselho você daria para profissionais que querem crescer sem perder ética e excelência? Olha, eu daria o conselho de qualificação profissional, de estar sempre buscando atualizar, sempre buscando melhorar, e também não só profissionalmente, não só na técnica, mas também buscar formas de expandir a comunicação. Eu acho que os dois conversam bem, a parte técnica com a parte de comunicação. Excelente. Vamos fazer o seguinte agora, nós trouxemos uma convidada, né?
e demos um chá de cadeira nela. A Juliana tá ali mó tempão nos esperando. Eu queria pedir, doutor Christian, que o senhor nos desse licença por alguns minutinhos, sentando na cadeira que a Juliana está. A Juliana sentando aqui. Permita-me antes só dar uma ajeitadinha no microfone dela ali. É um segundinho. Enquanto for falar, pode falar bem pertinho do microfone. Bom? Tá. E já à primeira vista, essa moça bonita que está aqui diante de nós, a Juliana, vocês acreditam que ela fez o procedimento com o Dr. Christian? Dá uma viradinha assim, mexe. Aí. E nem parece, né? Com certeza, quem conhece ela de antes vai se recordar. No entanto, para mim que estou a conhecendo agora, eu nunca diria que ela já teve a orelha proeminente, a orelha de abano. Queria, primeiramente, bom dia, né, Juliana? Bom dia. Tudo bem com você? Tudo e com você? Joia. Então ela foi paciente do Dr. Christian Goulart. Eu quero fazer algumas perguntinhas para ela. Antes de falarmos do procedimento, eu queria que você se apresentasse brevemente, né? Quem é você, quem é a Juliana e quando o Dr. Christian Goulart entrou em sua vida? Bom dia, meu nome é Juliana, tenho 19 anos. Eu conheci o Christian porque eu estava à procura de alguém para fazer esse procedimento que eu tanto sonhava, que era mexer nas minhas orelhas. E como era a sua relação com suas orelhas antes da automodelação? De alguma forma, isso afetava sua autoestima no dia a dia? Nossa, demais. Eu sentia muita insegurança. Eu não fazia um penteado igual eu tô hoje, de rabo, né? Eu não fazia um penteado assim, eu não fazia nada. Eu só deixava o cabelo solto pra tampar. Se eu fosse usar um brinco, era um brinco mais discretinho pra esconder, porque é uma coisa mais volumosa, mais bonita. Eu não usava, não queria dar destaque. Então, olha que interessante, né? Isso afetava o seu penteado. Uhum. E você não escolhia, por exemplo, um brinco pelo seu gosto. Eu gostei desse aqui, não. Eu gostei dele, porém ele é muito grande. Se eu colocar aqui, eu vou chamar a atenção para minha orelha. Nossa, isso era chato demais. Já teve algum episódio, por exemplo, de alguém que não sabia o quanto que isso lhe afetava, lhe presentear e você não poder usar? Imagina que situação chata. Não sei se você tem uma vozinha viva, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. Uma vozinha, um ente querido, um familiar, alguém muito importante para você. É seu aniversário da Juliana. Vai ali te dar um brinco. Só que o brinco é desse tamanho. Já aconteceu? Já aconteceu. Eu guardava e, assim, fingia, usava bem de vez em quando, só pra pessoa ver, pra não ficar muito sem graça, né? Mas não era uma coisa que eu usava sempre. Já aconteceu, por exemplo, porque na mídia, né, sempre se muda o padrão da moda no momento. Então, uma atriz de novela ou atriz de um filme, uma influencer, alguma mulher muito famosa entrou na moda dado penteado. Todo mundo fazendo. Todo mundo. A Juliana queria fazer, porém, se você fizesse, esse modelo ia expor as suas orelhas. Você já deixou de fazer um penteado que você queria, um corte que você queria por conta disso? Nossa, muitas vezes mesmo. Eu, como se diz, a minha vida inteira eu fui pra escola cabelo solto. Só partir no meio, cabelo solto. Não fazia penteado nenhum. Eu tentava esconder os máximo mesmo. E isso afetava a sua autoestima no dia a dia? Muito. Porque, querendo ou não, todo mundo vê assim que eu, como se diz, tem uma aula de educação física, por exemplo, eu queria fazer o rabo. Mas aí eu ficava incomodada com o povo olhando minhas orelhas. Ou eu mesma ficava incomodada, como eu não tô me sentindo bem com aquela aparência que eu estava. E assim, é muito facultativo, né? Às vezes, o que dói muito para uma pessoa não dói tanto para outra. Você acredita que, de certa forma, isso foi uma dor pessoal, uma dor sua,
uma dor silenciosa, porque de repente você talvez poderia desabafar para alguém que diria: vai ser boba, menina, não tem nada a ver, sua orelha é muito bonita, mas para você incomodava muito. Então existe muito disso. Às vezes a pessoa quer fazer um procedimento e quando se abre ali com melhor amiga, com tia, com mãe, com pai, com irmã, se abre com a pessoa da família, a pessoa fala assim: você é bobo, hein? Para que você quer fazer isso? Por quê? A pessoa tá olhando de fora e para essa pessoa não é a dor que é para você. Sim. Aconteceu disso? Foi para você uma dor silenciosa onde você sentia assim: poxa, isso me incomoda muito, e parece que para as outras pessoas é normal, mas para mim me incomoda. Já aconteceu, muitas vezes. Houve situações específicas na infância, adolescência ou vida adulta, né, em que isso te causou constrangimento ou insegurança? E se tiver ocorrido, eu peço a gentileza de você narrar. Explica para nós o que aconteceu. Bom, bullying, essas coisas, eu nunca sofri por conta disso. Eu, como se diz, foi a minha vida inteira, eu nunca, já tive vários comentários, nunca me afetaram assim, mas eu, por dentro, sentia muito triste daquela aparência que eu tava, com aquelas orelhas grandes, assim, e eu ficava muito incomodada com aquilo, sabe? Então, eu sempre, desde criancinha, sempre necessitei, assim, quando eu crescer, quando eu tiver numa idade boa, eu vou fazer aquele procedimento. Então já era um projeto de vida. Era a única coisa, assim, que eu pensei desde criancinha: eu quero mudar, eu quero fazer isso. Então, um sonho antigo. E na questão da insegurança, essa insegurança se manifestava principalmente em quais áreas? Olha, eu não tenho tanta segurança para isso, para aquilo outro. Na vida da Juliana, aonde a questão da orelha proeminente lhe trouxe insegurança? É mais na área, tipo assim, de fazer um penteado, né? Às vezes eu sentia muita insegurança de fazer um tipo de penteado. Ou usar esses brincos, como eu citei anteriormente. E também como eu vou, tipo, na academia. Uhum. As pessoas, tá todo mundo de penteados. Calor, né? Fazer um coque, só amarrar e treinar. E eu já não me sentia bem com aquele penteado de rabo, coque. Então atrapalhava principalmente na hora de malhar. Então você gosta de academia, é uma moça fitness. Você teve medo ou dúvidas antes de fazer a automodelação? E caso sim, o que mais te preocupava? Porque era um sonho antigo, mas sim, mesmo sendo um sonho antigo, talvez surgiu alguma espécie de insegurança, né? Bom, como disse, eu sempre sonhei. Aí eu não sabia muito bem como funcionava. Eu cheguei no Christian e o Christian me explicou todo o processo. Como que você chegou nele? Você o conheceu de que forma? Eu conheci ele no Instagram. Aí, pessoal, a importância de estar bem consigo mesmo para aparecer, dá cara. Então tu chegou no Christian, como que foi lá? Eu fui na consulta, ele explicou processos por processos de como funcionava direitinho para eu me sentir bem. Então, peraí. Você sentiu segurança pelo jeito que ele lhe recebeu? Sim. Ele explicou todo o processo? Todo o processo. Ele me levou até o espelho e falou assim: olha, vai ficar assim, vai te dar um outro visual, super compensa você fazer. E eu me senti muito bem. Então, olha que interessante essa abordagem do Dr. Christian de levar a paciente no espelho e, acredito que com as mãos, né, mostrar: olha, eu vou arrumar aqui, e vai ficar dessa forma. Você creu de imediato ou você falou: ele falou que vai ficar desse jeito, mas eu acho que desse jeito não fica não? Ou você acreditou de imediato? Eu fiquei com um pouco de medo, mas eu pensei: eu acho que vai ficar desse jeito. Eu fiquei com medo, assim. Embora o Dr. Christian Goulart tenha lhe recebido muito bem, te levou no espelho, mostrou como que ia ficar, mesmo assim, dá aquele medinho, né? Sim. O que mais te preocupava pro procedimento? Eu morro de medo disso aqui. Nossa, anestesia. Eu morro de medo de agulha, eu sou muito medrosa. Morria de medo da anestesia, se eu doesse, eu senti muita dor, né? E a pós-recuperação também, se fosse uma pós-recuperação muito trabalhosa, sabe? Que daria muito trabalho, né? Aí eu pensei: e agora?
Só que eu conversava com o Dr. Christian, eu não gosto de fofoca, ele me contou que a senhorita conversou igual maritaca na Rosal durante o procedimento, pra quem tinha medo de anestesia, né? Sim, o procedimento inteiro vai ficar batendo papo de mais tranquilo. Então a anestesia não é aquela que lhe faz dormir, Não, ela é local. Esse é local. E para você ficar o procedimento inteiro contando casos, mas do Dr. Christian, eu acredito que não deve ter incomodado durante o procedimento, porque você não conseguiria interagir com ele sentindo dores. Então, assim, o seu maior medo foi tirar de letra, porque você foram quantos minutos, mais ou menos? Foi de 40 minutos a 1 hora, rapidinho. Entre 40 minutos e 1 hora, conversando sem sentir dor. Super de tranquilo. Então isso aí já quebra a objeção do ouvinte. Talvez você morre de vontade de fazer, é um sonho, igual era para Juliana, o resultado ficou excelente. E se você tem esse receio com a anestesia, ela é local, o procedimento vai de 40 minutos a 1 hora, e se você for tão bom de papo quanto a Juliana, você pode ir proseando com o Dr. Christian Goulart. Antes do procedimento, durante e depois, você se sentiu segura? O Dr. Christian trouxe essa segurança para você? Ele sanou suas dúvidas de como seria e depois também na questão do pós-operatório? Ele te inspirou confiabilidade e lhe deu amparo? Explica isso para nós. Bom, quando eu cheguei lá no consultório para fazer a consulta, eu fiquei, gente do céu, o que eu faço? Será que eu marco ou será que eu não marco, né? Porque eu tava morrendo de medo. Aí eu cheguei lá, ele explicou detalhadamente tudo o que acontecia, com calma, leveza. Ele foi super tranquilo, explicou tudo direitinho. No dia do procedimento, ele explicou novamente, vou realizar assim, qualquer coisa, você pode falar, se você estiver sentindo alguma coisa, pode me contar. E durante todo o tempo de pós, eu pude mandar mensagem pra ele, antes também, eu pude mandar mensagem pra ele no WhatsApp, que ele respondia, Cris, eu posso fazer isso? Cris, eu tenho que usar a faixa daqui dia. Ele me acolhia todas as dúvidas. E me tirou uma dúvida, esse WhatsApp que ele te passou foi o pessoal? O pessoal dele. Não foi da secretária, não? Não. Daquele que tem resposta automática? Não, o pessoal dele. Isso é importante, pessoal, porque tem muitos nichos de mercado que você é atendido de uma maneira espetacular até o procedimento e o pagamento. Passado aquilo, achar o profissional é uma dificuldade terrível. Então, isso é importante, né, Juliana? Porque podem surgir dúvidas no decorrer do processo. Podem surgir dúvidas no pós-operatório. Então, assim, já teve algum dia que você falou, doutor, tá coçando, é normal, ou doutor, esqueci como que faz a limpeza com o cotonete aqui atrás. Doutor, já posso sair no sol? Teve algum momento assim no pós-operatório que surgiu uma dúvida, você mandou um WhatsApp para ele, ele respondeu de imediato? Todos os dias. Todos os dias eu mandava mensagem. Cris, eu posso fazer isso? Aí, pode. Pode tomar esse remédio? Pode, é esse mesmo. Agora, tantas horas. Então você reestruturou suas orelhas e ganhou um amigo. Sim. Show de bola. Já tô acabando, viu, Juliana? Mas a Juliana tá saindo super bem. Acho que pode sair daqui, abrir um canal no YouTube e começar a fazer algo do gênero. Ela tava meio com receio de falar em público, mas parabéns, viu, Juliana? Você tem uma desenvoltura muito grande, tá se saindo super bem. Eu já estou quase concluindo essa parte com você. Como foi o procedimento em si? Foi doloroso? Jamais. Até ficou conversando com o doutor, né? Sim, super tranquilo. Eu ia perguntar quanto tempo levou, ela já respondeu que foi entre 40 minutos e 1 hora. Sim. Agora, uma pergunta de $1 milhão. Acabou o procedimento, contou caso 3x4, mas o Dr. Christian. Aí o Dr. Christian trouxe o espelho. Como que foi a sua experiência? O doutor explicou que mesmo assim ainda não está 100%, porque vai estar um pouquinho inchado e tudo mais na questão estética, porém na questão do posicionamento das orelhas já tinha voltado. Como que foi para Juliana? Quando você fez o procedimento, você tinha quantos anos? Hoje tu tem 19, né? Sim, eu tava com 18. 18. 18 anos acostumada a ver a sua orelha de um jeito. Como que foi o simsalabim de olhar ali no espelho e ver a sua orelha já no lugar certinho? Conta aí, como que foi essa experiência? Como que você se sentiu?
Nossa, quando eu peguei o espelho pra olhar mesmo, deu uma sensação de alegria muito grande e um alívio, assim, nossa, essa pessoa que tinha aquelas orelhas não me pertence mais. Então, trocou o RG ali. Trocou. Mudou de CPF, mudou de RG. O que mais te surpreendeu positivamente durante ou após o procedimento? Foi incrível, foi maravilhoso, mas o que mais me chamou a atenção foi esse ponto aqui. Todo o trabalho que ele teve e a competência que ele teve, explicar direitinho, manter todas as dúvidas. Ele foi acolhedor, tipo assim, eu sou uma pessoa muito medrosa, eu ficava assim, Cristian, espera o procedimento inteiro. Calma, aí ele acolheu, falou, calma, vai dar certo, é assim mesmo. Depois da automodelação, na parte estética, é notório. Eu nunca diria que você teve orelha proeminente. Te conhecendo agora, inclusive quem for no Insta do Dr. Christian, salvo engano, acho que tem foto dela, né? Tem. Pra pegar o antes e depois, dá uma olhadinha lá pra você matar a curiosidade. O que mudou por fora é notório, fato. Sim. E o que mudou nesse coraçãozinho? O que mudou por dentro? Você mesmo disse que mudou ali o CPF e o RG. E internamente, o que mudou na Juliana pós-procedimento? Agora eu tenho uma confiança, muita confiança comigo. Me ajudou na minha autoestima. Eu sou uma pessoa mais feliz comigo. Eu posso olhar no espelho, me sentir bem com aquilo que vê. É isso. Hoje, assim, em quais situações você percebe claramente que a sua autoestima foi impactada positivamente? Quando você menos percebe, você fala, poxa, eu tô fazendo tal coisa que eu não fazia, foi depois do procedimento. Mudou principalmente em quais áreas? Não dos penteados, que eu não faria tantos penteados, agora eu faço muitos penteados, eu amo. Tá gastando mais no salão, né? Amo ficar de cabelo preso. Fica mais de cabelo preso que solto agora. E as joias lá, ó, toda mulher tem Sim. uma tulinha assim, cheia de brinco, colar, anel, pulseira. Mudou? Agora tem brinco grandão lá? Tem brinco grande. Esse aí já é um tamanho médio, né? Sim, não é mais aquele brinquinho discreto pequeno, ele é médio e tem os grandões. Agora tu tem brincão grandão assim de Tenho, eu uso. chamar toda a atenção pra orelha? Sim. E Juliano, prazerão conversar com você. Parabéns mais uma vez por sua desenvoltura. E nós estamos nas vésperas, ou na véspera, melhor dizendo, deixa eu ver que dia é hoje, hoje é dia 7, né? Dia das Mulheres é amanhã, né? Sim. Eu tô enrolado, tem 3 lá em casa para dar presente. Estamos na véspera do Dia das Mulheres. Eu quero lhe parabenizar aqui, juntamente com o Dr. Christian, representando todas as mulheres. Então, aqui, parabenizando a Juliana e, por tabela, dando um forte abraço em todas as mulheres que estão nos ouvindo, assistindo e que vão assistir depois, quando virem reprise no YouTube, alguma rede social. Nosso parabéns a todas as mulheres. E eu gostaria que você deixasse um recado para aquela mulher que vive deixando o seu autocuidado para amanhã. Porque tem muita mulher assim, Juliana. Tem mulher que pensa no filho, que pensa no marido, que pensa nos pais. Tem mulher que aparenta ser a Mulher Maravilha, mas é a Mulher Maravilha para os de fora, faz tudo pelos de fora e nunca olha para ela, nunca investe no seu autocuidado. E você serve de inspiração para cada uma dessas mulheres. Então, assim, incentiva essa mulher e seja a orelha proeminente para fazer o procedimento com o Dr. Christian, seja qualquer outro procedimento estético, investir em si mesma. Deixa essa mensagem positiva para as mulheres aí. Bom, mulheres, eu queria falar que vocês têm que ter confiança e autonomia em vocês. Se vocês têm algum procedimento que vocês queiram, muito sonham fazer, marca o agendamento, assim como eu fiz com o Christian, fiz a consulta, e ajeita essa insegurança que tá te desfazendo e te deixar mais tranquila, assim, pra você ter mais confiança com vocês e mais confiança, autoestima. Mais autoestima e tranquilidade. Muito obrigado. Essa é a Juliana. Juliana, não abusando da sua boa vontade, a gente já descobriu que você tem habilidade para locutora de rádio, para youtuber, para streaming e também para modelo. Não abusando da sua boa vontade, você pode
fazer aí um 360, mostrar a sua orelha. Olha que legal, hein? Ficou muito bem feito, não dá pra... Essa orelha aqui, ela era totalmente fechadinha assim. Era bem pra fora mesmo. E pessoal, quando você... Eu queria pedir que você... Te agradecer mais uma vez, pedir que você trocasse agora de cadeira com o Dr. Christian. E Dr. Christian, qual que é o arroba mesmo? Só pro pessoal... E qual que é a legenda pro pessoal que tá nos ouvindo e assistindo, ir lá no seu Instagram e achar a Juliana, pra poder ver o antes e depois e fazer essa comparação. O meu Instagram é @Dr. Christian Goulart e tem vários vídeos da Juliana, na verdade. Que já segue aí, pessoal. Se o pessoal entrar lá, eles vão ver bastante vídeo dela. Show de bola. E a gente está caminhando para o final, mas eu queria pedir o Dr. Christian que também, né, prestasse essa homenagem às mulheres e ao mesmo tempo fizesse o convite especialmente para essa mulher que está aí com a autoestima baixa, falando para ela que é a solução e parabenizar as mulheres assim como a Juliana fez. Eu quero parabenizar todas as mulheres pelo Dia da Mulher, que elas são um motivo de inspiração para todos nós, né? A mulher normalmente... Parabeniza elas olhando para Juliana, e a Juliana que está representando as mulheres para nós hoje. A Juliana, ela é muito especial para mim. Inclusive, quando eu conheci ela era uma mocinha muito tímida. Agora a gente já não tem mais esse gelo, né, Juliana? Sim. E assim, eu queria te presentear também com um brinquinho novo, que agora você usa o cabelo amarrado, você faz... Chega mais perto penteado aqui, Juliana, de maneira que pro Dr. Christian te dar um abraço, fique os dois enquadrados nessa câmera aí. E esse aqui também pelo Dia da Mulher. Eita! Muito obrigada pelo carinho. Aí é uma orquídea, Juliana? Eu te admiro muito e eu te vejo muito como inspiração, sabe? Então, eu acho que todas as mulheres que se sentem por algum motivo inseguras ou que tenham qualquer impedimento para se sentir feliz e motivada, eu acho que tem que buscar alguma forma de melhorar isso. Seja com procedimento estético, seja no modo de vestir. Eu acho que a gente tem que estar sempre bem. Sim. E então eu desejo para todas as mulheres um ótimo Dia da Mulher, e eu acho que no mais é isso. Faço minhas palavras do Dr. Christian. E assim, pessoal, eu quero frisar o seguinte, olha que interessante. O Dr. Christian, além de dar uma orquídea linda, por sinal, para Juliana, ele também a presenteou com um brinco. E eu acho que isso reflete a segurança do trabalho. Ela emocionou ali. Isso reflete a segurança do trabalho prestado. Por quê? Porque o brinco, ele acaba trazendo luz, evidenciando justamente as orelhas. Se o Dr. Christian Goulart não confiasse na excelência, na qualidade do trabalho que ele presta, ele nunca presentearia a sua paciente com algo que evidencia aquilo que ele fez, né? Que chama a atenção para aquilo que ele fez. E caminhando para o fim, Dr. Christian, para quem está pensando em fazer a automodelação, qual o principal conselho do senhor? Eu acho que a pessoa tem que pensar em como ela quer se sentir daqui para frente. Ela quer continuar normal, um pouco insegura, ou ela quer se sentir mais confiante, mais feliz, independente se é mulher ou se é homem. Eu acho que se tem alguma coisa que te desmotiva, você tem que quebrar essa objeção, você tem que melhorar isso. Então, assim, se você está pensando em fazer automodelação, você tem que ver o que está te impedindo e resolver, sanar isso. Porque é igual eu já falei, eu me senti inseguro
por causa do meu cabelo. Eu tava ficando calvo e isso me incomodava demais. Eu falei, não, eu preciso resolver. E eu fui lá, fiz o transplante capilar. Pra mim foi a melhor coisa. Se o seu problema é a orelha, faça o procedimento de orelha. Se o seu problema é cabelo, faça o procedimento de cabelo. Busque estar sempre bem, sempre melhorando consigo mesmo. Isso te traz confiança, isso te traz autoestima, isso melhora o seu dia, entendeu? Então eu acho que as pessoas, se você quer mesmo fazer, você tem que pensar o quanto você quer isso. Se você quer de verdade, você tem que buscar entender do assunto e buscar o melhor para fazer e resolver. Show de bola. E assim, eu quero frisar algo aqui importante. Eu acho que existem dois públicos hoje para o Dr. Christian Goulart. Eu vou começar abordando aqui o primeiro e termino com o outro. Eu acho que o primeiro grupo é aquela pessoa que nunca fez o procedimento. A Juliana sofreu 18 anos. E você que nunca tinha ouvido falar, ou que talvez ouviu falar a grosso modo, é um convite para você. O Dr. Christian atende aqui no Carmo, em quais outros lugares? Eu atendo no Carmo, em Patos de Minas, em São Paulo, Cuiabá e Brasília. E sobra tempo, doutor? E olha só, então um dos públicos-alvo é você que nunca fez o procedimento, mas eu quero dar uma ênfase aqui mediante a algo que eu entendi no decorrer da entrevista. Existe a automodelação comum, onde várias pessoas fizeram e pelos mais diversos motivos deu problema, não ficou algo definitivo. Então muita gente talvez deixou de fazer porque alguém que conhecia fez e voltou. Recidiva, não é? Exatamente. Não é esse tema? Recidiva, vou virar auxiliar do doutor lá, pelo menos o bisturi eu entrego. Só que o que acontece? O bisturi não, porque não tem corte. Não tem corte. Justamente. Então vem comigo. Talvez tenha alguém nos acompanhando e essa pessoa fez a automodelação comum e está frustrado e desiludido, só que não sabia que existe o método Fragilize, que é o método que o Dr. Christian Goulart trabalha. Então você pode ver o quanto que é um doutor que inspira confiança, e a satisfação da Juliana que fez o procedimento com ele. Nós rogamos a você, dê uma chance para você. O método evoluiu, não é mais a automodelação convencional, é o método Fragilize. O Dr. Christian é perito nele, tem como resolver o seu problema e agora resolvê-lo de forma definitiva, não é isso, Dr. Christian? Inclusive na Juliana, quando eu fiz o procedimento nela, no outro dia a irmã dela foi fazer também. Ela esperou a Juliana fazer, a hora que viu o resultado falou, nossa, eu também quero fazer isso. A irmã dela foi no outro dia. Olha que bacana. Então quando conquista uma família toda, né? E pensa comigo, você é uma pessoa inteligente. Eu achei muito bonito, doutor, além da sua técnica, da sua perícia, esse vínculo com o paciente. Me conta uma coisa, qual paciente que depois de fazer um procedimento, né, se disponibilizaria a vir aqui como a Juliana veio? Primeira vez eu acho que a Juliana se expõe assim, né, Juliana, de sentar numa rádio. A gente está no rádio, a gente está ao vivo em live, a gente vai pro YouTube, a gente está ao vivo no Facebook. Então assim, a pessoa aceitar se expor de tal forma é porque criou um vínculo maravilhoso com o doutor que fez e confia e recomenda mesmo o método, porque se não tivesse dado certo para ela, ela não se exporia aqui no rádio recomendando para tantas pessoas, né? E rapaz, já são 10h55. Então, como ser atendido pelo Dr. Christian Goulart? Doutor, passa aí os contatos, redes sociais, endereços pra gente se despedir do pessoal. Então, o meu Instagram é Dr. Christian Goulart, @Dr. Christian Goulart, e lá vai ter o link do meu WhatsApp, ou pelo menos da minha equipe. Então, se você tem interesse em conhecer mais do meu trabalho, em fazer a automodelação ou algum procedimento da harmonização facial,
procure o meu perfil e pode clicar no link lá que vai estar na bio do Instagram, que você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas. Quero agradecer a presença do Dr. Christian Goulart, da Juliana, agradecer, doutor, a confiança no meu trabalho de estar conosco aqui no programa Mãos na Massa, e você que está acompanhando o programa, que é empreendedor, que tem o seu comércio, a sua empresa, que presta um serviço, caso queira também participar do nosso programa, saber como que funciona, assim como o Dr. Christian esteve aqui conosco, são 2 horas de programação, no sábado de 9 da manhã às 11, chama no WhatsApp 34 998 18 3404, 34 998 18 3404, você vai falar comigo e nós vamos organizar. Graças a Deus não tem como agendar mais entrevista para esse mês de março, mas aí a gente começa a fazer os agendamentos de entrevistas para o mês de abril. Doutor, muitíssimo obrigado por confiar no nosso trabalho, muitíssimo obrigado por expor para a população carmense um trabalho tão incrível que é esse que o senhor faz. E nós temos 3 minutinhos. 2, eu queria que o senhor se despedisse do pessoal. Eu quero agradecer todo mundo que acompanhou hoje a nossa entrevista. Quero agradecer a Juliana por comparecer e por tudo que ela foi para mim até hoje. E agradecer você também por disponibilizar o seu tempo para a gente poder falar um pouco sobre esse assunto. É a primeira vez que eu dou uma entrevista na rádio, então tô com um pouco de vergonha, mas eu fiquei muito satisfeito. E assim, quero de novo parabenizar todas as mulheres, agradecer por tudo que elas fazem para nós, né? De ter mulher na nossa vida é tudo de bom, né? É tão bom que lá em casa tem 3, a esposa e 2 filhos. Então, assim, tô muito feliz e muito grato. Eu agradeço a todo mundo pelo carinho e pelo tempo. Então, muito obrigado mais uma vez, Dr. Christian. Obrigado, Juliana, que bem provável o pessoal da rádio entre em contato perguntando se você não quer fazer um programa aqui pela Desenvoltura. E que Deus abençoe cada um de vocês. O programa Mãos na Massa fica por aqui. Forte abraço. A Rádio Liberal FM tem o apoio cultural de ZYC 874, canal de comunicação 200, Rádio Liberal FM, Carmo do Paranaíba, Minas Gerais, Brasil. Liberal FM passa a apresentar A Caminho da Luz, o despertar de uma nova consciência. Bem, caro ouvinte, estamos iniciando o programa espírita A Caminho da Luz. Nosso abraço, nosso carinho a todos aqueles que nos acompanham, àqueles que afinizam com a literatura, com a doutrina do espiritismo. O nosso muito obrigado por estar nos acompanhando. E nós vamos deixar aí uma reprise de palestras extraordinária para que você possa alimentar o espírito. É assim, nós alimentamos o corpo material com o de melhor que tem. Então nós vamos alimentar o nosso espírito com conhecimento, a ciência da doutrina espírita. Que Jesus nos ampare. Eu estava pensando aqui, tá falando, são 44 anos, né, do José Anchieta, eu estava lembrando, a primeira vez que eu vim a Campo Grande, fazem 20 anos que eu casei com a minha esposa lá em Santos, e depois que a gente casou eu comecei a vir para cá umas 2 vezes por ano. Eu vinha nas férias de julho e no final do ano, no Natal. E a minha cunhada, a Vanessa Miranda, ela fazia palestra aqui no José Anchieta, e quando eu vinha